A produção de borracha está em franca expansão em Mato Grosso do Sul. Atualmente são 22 mil hectares plantados com seringueiras, sendo 15% em produção. Para deixar essa cadeia produtiva mais competitiva, o setor precisa de estudos. Para falar a respeito de aumentar a produção no estado e também melhorar a participação no mercado, eu recebo aqui no estúdio Jaime Verrucchi, ele que é titular da Semagro. Bom dia, secretário. Obrigada pela sua vinda aqui. Bom dia, bom dia. Bom, o município de Aparecida do Tapuado é o município do estado que concentra a maior área plantada com seringueiras, né? Eles até criaram uma associação para melhorar a atividade do setor por lá. O que precisa ainda de investimento e estrutura para dar mais, para gerar mais capacidade dos produtores de lá crescerem? Bom, nós temos duas questões, acho que é importante discutir na produção de seringueira e, consequentemente, de borracha. O primeiro que nós temos que olhar é a questão nacional. Nós temos hoje uma redução da alíquota de importação. Existia uma proteção do mercado até no ano passado de 14%. Então, todo produto importado, principalmente da Indonésia, era taxado em 14%. Isso foi reduzido para 4%. Isso fez com que os preços ao produtor de seringa no Brasil inteiro, não só no Mato Grosso do Sul, caíssem de maneira substancial. Então, nós temos uma pauta, junto com os produtores, que é uma pauta nacional, e com a Câmara de Florestas, para a gente discutir o retorno dessa alíquota de proteção para 14%. A seringueira no país, né, ela tem crescido, principalmente em regiões novas. Tradicionalmente ela vinha no estado de São Paulo, hoje nós temos já em Goiás, Minas e Mato Grosso do Sul, despontando aí no crescimento da produção de seringueira. Então, acho que essa é a primeira pauta, a gente tem feito um trabalho nacional. A segunda pauta é um pouco mais regional. Como você bem colocou, nós estamos com esses 22 mil hectares, ainda é pouco. O que nós estamos tentando fazer agora é incentivar, capacitar a mão de obra, né, e fazer um estudo para verificar quando vai entrar em produção. Hoje nós temos 15%, mas no próximo ano nós vamos ter 20%, 25%, e viabilizar também a industrialização local. Acho que isso ajuda muito o produtor para conseguir melhorar o preço ao produtor. E aí só uma correção, na verdade, o município do Mato Grosso do Sul, que tem maior número de seringueira, é Cacilândia. Cacilândia. Né? Cacilândia. É que a associação de produtores, ela fica em Aparecida do Tapuado, eles que estão se articulando, mas é na nossa costa leste. Hoje 70% da produção do Mato Grosso do Sul está na divisa com o estado de Goiás e o estado de São Paulo. Esse no mapa é onde nós temos a produção de seringueira do Mato Grosso do Sul. Perfeito. Quando essa região estiver melhor estruturada, qual deve ser o potencial produtivo deles? Olha, nós temos aí como meta, primeiro, o que a gente tem percebido é a produtividade do Mato Grosso do Sul. Ela tem sido maior do que em outras regiões do país. Mas isso, hoje, nesse momento, está estagnado esses 22 mil hectares. Os últimos plantios que nós tivemos foram há 2 anos atrás. E a proposta exatamente de um programa, junto com a Federação das Indústrias, Federação de Agricultura, a Associação de Produtores e o Governo do Estado, é a gente retomar esse crescimento, porque é uma alternativa importante de renda. A gente percebe que o retorno econômico hoje da seringueira, ele está acima de outras atividades da região, que a região é muito pecuária e eucalipto, esse é o foco econômico da região. Então, é uma grande opção ao produtor. Então, a ideia realmente é retomar a cadeia produtiva, produção de mudas, capacitação de mão de obra, inserir novos produtores nessa lógica, podendo chegar, nossa ideia é que em 5 anos a gente possa chegar em 50 mil hectares. Essa é a meta estabelecida pelo Governo do Estado. Secretário, você comentou a respeito da alíquota de importação da borracha, né? Citando a Indonésia. E em relação ao ICMS, como que está qual é essa alíquota e qual é o pedido dos produtores? Bom, hoje nós temos, na verdade, ICMS interestadual e o ICMS padrão de 12%. O que o governo já fez? Nós colocamos a questão da produção da seringueira dentro de um programa que é o PROAP, o Programa de Desenvolvimento da Agropecuária. E a solicitação deles é que se faça uma redução, e pode ser escalonada, para que dê mais competitividade à borracha do Mato Grosso do Sul. Então, o governo está analisando, nós temos algumas restrições nesse momento, nacional, em função do período eleitoral, nós não podemos reduzir tributo nesse momento, mas isso nós estamos fazendo uma análise, porque eu acho que é importante, num produto nascente, quer dizer, nós estamos começando a produção, que a gente tem incentivos econômicos. Então, a ideia do governo é realmente fazer uma redução e fazer depois um escalonamento de retomada desse ICMS até que a gente consolide a seringueira no Estado. Isso tem uma previsão de acontecer próximo ano? Na verdade, a gente vai fazer os estudos, né? E a partir de novembro, assim que passar o segundo turno das eleições, nós vamos começar a discutir isso. Isso passa por Assembleia Legislativa. Então, a gente vai fazer os estudos para isso e deixar tudo isso pronto assim que a legislação permitir a gente avançar. Bom, a gente fala agora a respeito, de uma maneira mais abrangente, a respeito de Mato Grosso do Sul. Como que é a participação do Estado agora no agro do país? Olha, o Mato Grosso do Sul, primeiro, acho que tem um ponto fundamental, que é o aumento de produção. O Mato Grosso do Sul hoje se definiu claramente com 2 safras bem distintas, a questão da soja e do milho. Então, é um estado hoje já próximo a 20 milhões de toneladas.
E eu acho que a diferença, muitas vezes, do Mato Grosso do Sul em relação a alguns estados é a diversificação econômica. Eu acho que esse é um ponto fundamental no agro. Hoje, o Mato Grosso do Sul reduziu o seu rebanho, mas continua com o nível de abate. Então, a tecnificação na pecuária, questão da produção de florestas. Nós estamos aí já segundo, mais de 1 milhão de hectares, com um setor bastante diversificado. Na carne. Então, todo o nosso foco do agro hoje no Mato Grosso do Sul é de conseguir agregar valor. Acho que esse é o ponto fundamental. Então, nós inauguramos fábricas de proteína texturizada de soja, inauguramos fábrica de MDF semana passada. Então, o foco hoje é pegar essa diversificação do agro sul-mato-grossense e conseguir agregar valor. Esse é o grande foco que nós estamos. E o Mato Grosso do Sul vai muito bem e tem se destacado. Mas nós não vamos ultrapassar Mato Grosso em soja, Mato Grosso em milho, porque nós não temos mais território. Mas eu acho que a diversificação é que dá o equilíbrio no agro. Para a gente finalizar, secretário, esse é um ano eleitoral. O que o agro ainda precisa do governo para crescer em participação no mercado mundial? O ponto, né, que a gente coloca sempre, que é o pedido dos grandes produtores, que nenhum governo atrapalhe. Eu acho que esse é o primeiro ponto, a gente evitar situações. Então, o grande foco que nós entendemos é a questão da desburocratização. Eu acho que a partir do momento que a gente tiver um foco, tem as políticas públicas de avanço, redução tributária, logística é fundamental. Então, acho que a pauta está muito, muito clara. Mas se a gente conseguir avançar na desburocratização, seja ele na área da sanidade, seja ele na área do licenciamento, na área dos incentivos, eu acho que qualquer governo que fizer isso dará um grande papel para o agro brasileiro e para o agro sul-mato-grossense. Jaime Verruc, muito obrigada pela sua vinda aqui. Um bom dia. Bom dia e muito obrigado.